Ezequiel, capítulo 22. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Versículo 30. Costumamos fazer listas para muitas coisas. Geralmente, fazemos lista de compras, por exemplo, para não esquecer nenhum item necessário. No capítulo de hoje, Deus também fez uma lista com a mesma finalidade, fazer-lhes conhecer, pois todas as suas abominações. A rebelião de Israel e as abominações que praticava fizeram com que esquecesse do que realmente importava. Mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. A apostasia da nação eleita foi a razão de sua própria ruína. Em sua lista de abominações, era o motivo pelo qual a apostasia havia se instalado: a desobediência aos mandamentos de Deus. Acompanhem comigo. Primeiro, idolatria. Quebra do primeiro e do segundo mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículos 3 ao 6. Segundo, infamação ao nome de Deus. Quebra do terceiro mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Terceiro, profanação do sábado do Senhor. Quebra do quarto mandamento. Êxodo capítulo 20, versículos 8 ao 11. Quarto, desprezo pelo pai e pela mãe. Quebra do quinto mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Quinto, derramamento de sangue. Quebra do sexto mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Sexto, imoralidade sexual. Quebra do sétimo mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Sétimo, exploração por extorsão. Quebra do oitavo mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 15. Oitavo, calúnia. Quebra do nono mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 16. E nono, cobiça. Quebra do décimo mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 17. O descaso para com a lei de Deus fez da casa de Israel uma escória entre as nações. Escolhida para fazer a diferença como povo da aliança do Senhor, seus líderes eram os primeiros a transgredir a lei e a profanar as coisas santas. Entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, não faziam mais diferença, e assim o Senhor era profanado no meio deles. Eram todos como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Prediziam mentiras, afirmando que o Senhor havia dito, sem que o Senhor tenha falado. A pergunta é: estamos longe daquela realidade? A Igreja cristã tem sido alvo de duros ataques por parte de líderes religiosos que, sob a bandeira de falsas doutrinas, lançam por terra o assim diz o Senhor, a fim de praticarem extorsão. Andam roubando e criam uma imagem distorcida acerca da verdadeira piedade cristã. O apóstolo Pedro, inspirado por Deus, já nos havia advertido acerca destes falsos mestres. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. 2 Pedro capítulo 2, versículos 2 ao 3. O Evangelho de Cristo é pregado com o terrível engano de que debaixo da graça estamos livres para ignorar os mandamentos de Deus. Hoje lemos a que desgraça é levada uma nação pela desobediência. Jesus mesmo deixou bem claro que a sua vida na terra não tinha o objetivo de revogar a lei, mas de cumpri-la, Mateus capítulo 5, versículo 17, e de fazê-la gloriosa, Isaías capítulo 42, versículo 21. A lei que lembra o fim da escravidão do povo de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo capítulo 20, versículo 2.
É a mesma que Tiago chama de lei da liberdade e pela qual seremos todos julgados. Tiago capítulo 2, versículo 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago capítulo 2, versículo 10. A maravilhosa graça de Jesus nos liberta do pecado e nos habilita a obedecer aos seus mandamentos por amor, pois todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. 1 João capítulo 3, versículo 9. E o que é o pecado, amados? O pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. Quando entregamos íntegra e sinceramente o nosso coração a Jesus, Ele perdoa os nossos pecados, olha para nós com olhar de compaixão e nos dá a seguinte ordem: vai e não peques mais. João capítulo 8, versículo 11. Ao contrário do que a maioria tem pregado nos púlpitos com o fim de ajuntar multidões, o Evangelho de Cristo é aquele que escandaliza as multidões. João capítulo 6, versículos 61 e 66. Eis que está às portas o grande dia do Senhor, e muitos naquele dia, Mateus capítulo 7, versículo 22, hão de reivindicar o seu lugar no reino dos céus por causa de suas obras. Mas Jesus deixa bem claro que nem todo o crente professo entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Não compactuemos, portanto, da triste situação de Israel. Que pela graça de Jesus sejamos aquele um homem ou mulher fiel a quem Deus procurou no meio do seu povo e não encontrou. Que nossa vida seja uma declaração da verdade e uma prova de amor para com Deus que nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 19. Oremos, amados. Senhor, tremenda tem sido a luta que teus filhos têm enfrentado nestes últimos dias. A tua palavra diz que há um inimigo irado contra o teu remanescente, mas a perseverança dos santos está em obedecer aos teus mandamentos e ter a fé em Jesus, e o fazemos porque te amamos. Livra-nos dos enganos finais, Pai, e renova o nosso ânimo, pois ao vermos todas estas coisas, precisamos erguer nossas cabeças com alegria, na certeza de que a nossa redenção se aproxima. Volta logo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, livres em Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.